Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Há uma trepadeira que, se bem me lembro, se chama Glória Matutina, cuja flor é daquele extraordinário azul pálido que só nas flores se encontra, ou de um roxo escuro com leves toques de lilás, ou de um branco peculiar. Só as flores vivas têm essas cores. 60, 80 anos, no maior conflito e angústia. E morremos infelizes, sem deleite no coração. E somos tão feios na morte como fomos em vida. Nessa tarde, pretendo falar sobre o tempo, o sofrimento e a morte. Deve ficar claramente entendido que não vamos falar sobre ideias, porém unicamente de fatos. Aquela flor viçosa e bela e delicada, de suave fragrância, é um fato. E sua morte, poucas horas após, quando sopra o vento e o sol se eleva, e sua beleza, mesmo na morte, isso também é um fato. Vamos, pois, nos ocupar com fatos e não com ideias. Você pode, se tem imaginação, imaginar a cor daquelas flores. Pode formar, invocar uma imagem daquela trepadeira com suas cores delicadas, sua extraordinária beleza. Mas sua imagem, sua ideia da flor, embora seja um fato, não é real. Não está em real contato com a flor por meio da ideia. Tenha sempre presente em toda a duração dessa palestra essa coisa, que nos estamos ocupando com fatos e não com ideias, e que não é possível entrar-se em contato íntimo, direto e concreto com um fato através de uma ideia. A morte não pode ser experimentada. Não podemos nos pôr em contato com ela por meio de uma ideia. A maioria de nós vive com ideias, com fórmulas, com conceitos, com a memória, e por isso nunca entramos em contato com coisa alguma. Estamos quase só em contato com ideias e não com fatos. Vou examinar melhor. Vou falar a respeito do tempo, do sofrimento e desse estranho problema que se chama morte. Podemos interpretar essas coisas como ideias, conclusões, ou podemos entrar em direto contato com um problema que elas encerram. Isso é, ou entramos diretamente em contato com o tempo, o sofrimento, o amor e a morte, ou os tratamos como uma série de conclusões. A inevitabilidade da morte, ou explicações várias. As explicações, as conclusões, as opiniões, as crenças, os conceitos, os símbolos, nada absolutamente tem em comum com a realidade. A realidade do tempo, a realidade do sofrimento, a realidade na morte do amor. E se pretende meramente viver ou observar, ou entrar ou esperar entrar em contato com o tempo, o sofrimento ou a morte, através da sua ideia, da sua opinião, então o que vamos dizer terá muito pouca significação. Em verdade, não estará escutando verdadeiramente, porém apenas ouvindo palavras. E está em contato com suas próprias ideias e conclusões e opiniões. Não é estar em contato direto com os fatos. Por contato, entendo isso. Toco essa mesa, estou diretamente em contato com ela. Mas não estou em contato com a mesa se tenho ideias sobre como tocar a mesa. A ideia, portanto, me impede de entrar direta, íntima e concretamente em contato com uma coisa. E se durante essa hora não estiver diretamente em contato com o que se vai dizer, continuará a desperdiçar a sua vida. Temos de viver essa vida. Não nos interessa a vida futura, temos de viver esta vida. Temos-a vivido dissipadamente, despojando-a de toda significação.
Vivemos atormentados, angustiados, em conflito e etc. E nunca estivemos em contato com a própria vida. E seria 1000 vezes lamentável, eu, pelo menos, penso assim, se continuasse a viver meramente em contato com ideias e não com fatos. Falaremos em primeiro lugar sobre o tempo. Não sei se já refletiu sobre essa coisa chamada tempo. Não abstratamente como ideia ou definição. Se já entrou realmente em contato com o tempo. Quando sente fome, está em direto contato com a fome. Mas o que deve comer, quanto deve comer, o prazer que deseja fruir do comer e etc. Isso são ideias. O fato é uma coisa e outra coisa é a ideia. Assim, para compreender essa extraordinária questão do tempo, deve estar em íntimo contato com ele, não através de ideias nem de conclusões. Deve estar em profundo e direto contato, em extraordinária intimidade com o tempo. Pode-se então penetrar fundo na questão e ver se a mente tem possibilidade de se libertar do tempo. Existe, é óbvio, o tempo marcado pelo relógio, ou seja, o tempo cronológico. Esse tempo, naturalmente, é necessário. Nele se contém a questão relativa à memória, a nossos planos e intenções e etc. Não é desse tempo que vamos tratar, do tempo cronológico de cada dia. Vamos falar a respeito do tempo que não se mede pelo relógio. Não vivemos apenas no tempo cronológico. Vivemos muito mais ainda num tempo não medido pelo relógio. Para nós, o tempo não cronológico é muito mais importante do que o tempo do relógio. Isto é, embora seja importante o tempo cronológico, o que para a maioria das pessoas tem mais importância, mais significação, mais validade, é o tempo psicológico. O tempo como continuidade, tempo como ontem, milhares de ontens e tradições, e tempo não só como presente, mas também como futuro. Temos, pois, o tempo como passado, sendo o passado a memória, o conhecimento, a tradição, as experiências, as coisas lembradas. E como presente, que é a passagem do ontem para o amanhã que é moldado, controlado pelo passado através do presente. Para nós é de tremenda significação aquele tempo, e não o tempo cronológico. E nessa dimensão do tempo vivemos. Vivemos com o passado, em conflito com o presente, que cria o amanhã. E este é um fato óbvio. Não tem ele nada de complexo. Há, pois, tempo como continuidade e há tempo como futuro e passado. Se o passado nos molda o pensar, as atividades, as perspectivas, e dessa maneira condiciona o futuro. Nos servimos do tempo como um meio de evoluir, de realizar coisas, de mudança gradual. Nos servimos do tempo porque somos indolentes, porque não encontramos um meio de nos transformarmos imediatamente, ou porque temos medo da mudança imediata e de suas consequências, dizemos: eu vou mudar aos poucos. Portanto, nos servimos do tempo como meio de adiamento, como meio de gradual realização, como meio de mudança. Precisamos do tempo cronológico para aprender uma técnica. Para aprender uma língua necessitamos de tempo, de alguns meses, mas fazemos uso do tempo psicológico e não do tempo cronométrico, como meio de nos transformarmos. E assim introduzimos o processo gradual. Gradualmente alcançarei a meta, virei a ser, sou isso e me tornarei aquilo por meio do tempo. E o tempo é produto do pensamento. Se não pensasse no amanhã ou voltasse em pensamento ao passado, estaria vivendo agora. Não haveria futuro nem passado e estaria vivendo completamente para cada dia.
dando a cada dia sua atenção e vivendo com plenitude e riqueza. Como não sabemos viver o dia de hoje de maneira tão completa, total, plena e ardorosa, promovendo uma completa transformação hoje mesmo, inventamos a ideia do amanhã. Amanhã eu mudo, eu vou fazer isso amanhã, amanhã eu me ajusto, e assim vai. O pensamento, pois, cria o tempo psicológico. E o pensamento também é acompanhado no medo. Preste atenção a tudo isso. Se não compreender essas coisas de que estou falando, se não as compreender agora, não as compreenderá no fim. Serão meras palavras e nada te restará senão cinzas. Quase todos nós temos temores. Medo do médico, medo da doença, medo de não conseguir o que ambicionamos, medo de ficarmos sós, medo da velhice, medo da pobreza. Esses são temores superficiais. E há também 1001 temores interiores. O medo da opinião pública, da morte, de nos vermos em completa solidão e tendo de enfrentar a vida sem um companheiro. O medo do isolamento, de não alcançarmos o que chamamos Deus. O homem, pois, tem incontáveis temores. E cheio de medo que está, busca a fuga de múltiplas maneiras, sutis ou grosseiras. Ou racionaliza os seus temores, ou se torna neurótico, porque não pode compreendê-los, não pode resolvê-los. Ou foge do medo, de seus vários temores, por meio da identificação ou de atividades sociais, de reformas, de adesão a um partido político e etc. Note, por favor, não estou falando a respeito de ideias, porém sobre o que realmente está ocorrendo em cada um de vocês. Portanto, não está apenas a ouvir minhas palavras, porém, através delas, você está se observando, observando a você mesmo, não através de ideias, porém pelo se pôr diretamente em contato com o fato de ter medo. E isso é inteiramente diferente da ideia de ter medo. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. A menos que compreenda a natureza do medo e dele se liberte totalmente, seus deuses, suas fugas, suas variadas atividades sociais nada significam, porque é então um ser humano destrutivo, um explorador e não pode dissolver o medo. Uma mente neurótica com seus inúmeros temores em tudo o que faz, por mais apta que seja, está sempre introduzindo em sua ação o germe da destruição, o germe da deterioração, porque sua ação é fuga ao fato. Quando todos nós sentimos medo, temos secretos temores e por isso fugimos. A fuga ao fato implica que os objetos para os quais fugimos se tornam muito mais importantes do que o fato. Você compreende? Eu sinto muito medo. Desse medo tenho fugido por meio da bebida, da busca do templo, de Deus e etc. Portanto, o Deus, o templo, o bar se tornam muito mais importantes do que a solução do problema do medo. Projeto o Deus, o templo, o bar com muito mais vigor porque se tornaram para mim sumamente importantes. São os símbolos que me proporcionam uma garantia de fuga ao temor. O templo, o Deus, o nacionalismo, o devotamento a um partido político, as fórmulas que temos, se tornam mais importantes do que a dissolução do medo. Assim, a menos que resolva completamente esse problema,
não terá possibilidade de compreender o que é o medo, o que é o amor e o que é o sofrimento. A mente verdadeiramente religiosa, verdadeiramente social, a mente criadora, tende a afastar de vez ou compreender ou resolver o problema do temor. Se vive com medo do que quer que seja, está desperdiçando sua vida, porque o medo traz a escuridão. Não sei se já notou o que acontece com você quando teme alguma coisa. Seus nervos, seu coração, todo o corpo se enrijece, invadido pelo medo. Você já não observou isso? Não há só o medo físico, mas também o medo psicológico, que é muito pior. O medo físico, que constitui uma reação física de autoproteção, é algo natural. Ao ver uma serpente, você dá um salto. Esse é um medo natural, autoprotetório. Não é realmente medo, porém uma reação vital. Sabemos que a serpente é venenosa e nos pomos fora de seu alcance. Não nos interessa apenas o medo físico, porém muito mais o medo que o pensamento criou. Examinaremos a questão do temor, e a menos que acompanhe passo a passo esse exame, não terá possibilidade de resolvê-la. Vamos entrar em contato direto com o medo, e não com aquilo que teme o medo. O de que tem medo é uma ideia, mas o medo não é ideia. Suponhamos que uma pessoa teme, como quase todos nós, jovens e velhos, a opinião pública, a morte. Não importa o que tememos. Tome, para exemplo, o seu próprio caso. Eu considerarei a morte. Tenho medo da morte. O medo só existe em relação a alguma coisa. Não existe isoladamente. Temo a opinião pública, temo a morte, temo o escuro, temo perder meu emprego. Portanto, o medo se manifesta sempre em relação com alguma coisa. Digamos que tenho medo da morte. Já tenho visto a morte, a cremação de defuntos, já vi uma folha morta cair ao chão, já vi tantas coisas mortas e tenho medo de morrer, de acabar. Ora, existe medo em relação com a morte, a solidão e uma dúzia de coisas. Como observar? Como pôr-me em contato com o medo, assim como me ponho em contato com essa mesa? Eu estou me fazendo claro? Para entrarmos diretamente em contato com o temor, e espero que o esteja fazendo nesse momento, e não meramente ouvindo as minhas palavras, para entrarmos diretamente em contato com essa emoção, esse sentimento chamado medo, não deve a palavra, o pensamento, a ideia ter nenhuma interferência. Correto? Isso é, para me pôr em contato com uma pessoa, eu tenho de lhe tocar, segurar sua mão. Mas não estou em contato com essa pessoa, ainda que lhe esteja segurando a mão, se a seu respeito eu tenho ideias, preconceitos, se gosto ou não gosto. Assim, apesar de lhe estar segurando a mão, a imagem, a ideia, o pensamento me impede de entrar diretamente em contato com a pessoa. Assim, da mesma maneira, para entrar em direto contato com o medo, com o seu medo particular, consciente ou inconsciente, não deve fazê-lo através da ideia que dele formou. Portanto, temos de perceber, em primeiro lugar, como a ideia interfere e impede o contato. Ao perceber que a ideia impede o contato, deixa de lutar com a ideia. Ao compreender a ideia, sendo ideia a opinião, a fórmula e etc., está então diretamente em contato com o seu medo. E não há mais fuga, nem verbal, nem através de nenhuma conclusão ou opinião, através de nenhuma via. Entrando assim em contato com o medo, dessa maneira, verá que ele desaparece de todo. E a mente deve ficar livre de todos os temores, tanto dos temores secretos como
dos manifestos, aqueles de que está consciente. Só então se pode olhar essa coisa que se chama sofrimento. O homem vive há milênios, há milhares e milhões de anos com o sofrimento. Com ele tem vivido e não o resolveu. Rende culto ao sofrimento como meio de iluminação ou dele fuge. Colocamos o sofrimento num pedestal, simbolicamente identificado com uma pessoa, ou o racionalizamos ou dele fugimos. Mas o sofrimento continua existente. Por sofrimento, entendo a perda de alguém, o penar causado pela perda de alguém que julga amar. Com esse sofrimento, vivemos dia e noite, sem jamais transcendê-lo e sem jamais lhe pôr fim. A mente oprimida pela dor se torna insensível e se torna fechada. Não tem afeição, não tem compaixão. Poderá ostentar palavras compassivas, mas nela própria, em sua essência, não há compaixão, nem afeição e nem amor. E o sofrimento gera autocompaixão. A maioria de nós leva esse fardo através da vida, aparentemente incapaz de alijá-lo. E há o sofrimento decorrente do tempo. Compreende? Transportamos essa amargura até o fim da nossa vida, sem podermos dissolvê-la. E há um sofrimento muito maior. O vivemos com algo que não compreendemos. Algo que nos devora o coração e a mente e nos ensombra a vida. Há também a dor causada pela solidão, o nos ver completamente sós, insulados, sem companheiros, isolados de todos os contatos. Sofrimento que, afinal, nos leva a um estado neurótico, as doenças mentais e psicossomáticas. Há, pois, um enorme sofrimento. Não só o doente humano, mas também o de toda a humanidade. E como dissolver o sofrimento? Você tem de dissolvê-lo, assim como tem de dissolver o medo. Não há futuro. Pode inventar um futuro. Não há futuro para o homem que está vivendo com inteligência. O homem sensível, vigilante, jovem, novo e inocente. Portanto, tem de dissolver o medo. Tem de pôr fim ao sofrimento. Por fim ao sofrimento é entrar em contato com esse extraordinário sentimento, sem autocompaixão, sem opiniões, sem fórmulas e sem explicações. Entrar diretamente em contato com ele. Assim como nos pomos em contato com uma mesa. E esta é uma das coisas mais difíceis para a maioria das pessoas. Afastar as ideias e entrar diretamente em contato com um fato. Consideremos agora o problema da morte, e com ele o problema da velhice. Todos sabem que a morte é inevitável. Inevitável por ação da senilidade, da velhice, de doença ou de acidente. Embora os cientistas estejam tentando prolongar a vida humana por mais 50 anos ou além, a morte é inevitável. Porque querem prolongar essa existência de agonias, só Deus sabe. Mas é o que queremos. E para compreendermos a morte, temos de entrar em contato com ela. Isso requer uma mente que não tenha medo, que não esteja pensando em termos de tempo, vivendo na dimensão do tempo, que já expliquei. Viver com a morte. Vou considerar esse ponto. Pusemos a morte no fim da vida. Ela está em alguma parte ao longe. Queremos afastá-la de nós o máximo possível. Pô-la o mais longe possível. Sabemos que há a morte. E por isso inventamos a vida futura. Dizemos, vivi, formei meu caráter, fiz coisas. E tudo isso irá se acabar com a morte? Tem de haver uma vida futura. O futuro, a próxima vida, a reencarnação. Tudo são fugas ao fato de hoje, fugas ao contato com a morte. Você pensa em sua vida, o que é ela? Olha essa vida que tanto deseja prolongar.
O que é a sua vida? Uma batalha incessante, constante confusão, fugazes lampejos de alegria, tédio, medo, agonia, desespero, ciúme, inveja e ambição. Eis a sua vida real, com seus males e sua insignificância. E deseja prolongar essa vida após a morte? Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Se crê na reencarnação, como de você se espera, já que suas escrituras falam sobre ela, se acredita na reencarnação, então o que tem verdadeira importância é o que é agora, porque o que agora é irá condicionar o seu futuro. Assim, o que é, o que faz, o que pensa, o que sente, como vive, tudo isso é de infinita relevância. Se não crê na reencarnação, então só há essa vida. E, portanto, é de toda maneira importante o que faz, o que pensa, o que sente, se explora os outros ou não, se ama, se tem sentimentos, se é sensível, se há beleza. Mas para viver dessa maneira deve compreender a morte, em vez de relegá-la para o fim da sua vida, que é uma vida de sofrimento, de medo, de desespero, uma vida de incerteza. Consequentemente, tende a trazer a morte para bem perto de você. Isso é, tem de morrer. Você sabe o que significa morrer? Já tem visto o bastante da morte. Já viu um homem morto ser levado para o crematório para ser destruído? Você tem visto a morte. A maioria das pessoas a teme. A morte é assim como o perecer daquela flor, daquela trepadeira com toda a sua glória, com sua beleza, sua delicadeza. Ela morre sem pesar, sem discussão e chega ao seu fim. Mas nós fugimos da morte por meio do tempo. Quer dizer, a colocamos lá longe. Digo, eu tenho poucos anos de vida e renascerei para outra vida. Ou, essa é a única vida e, portanto, eu quero tirar dela o melhor proveito, gozá-la o máximo possível e fazer dela um espetáculo. De start, nunca entramos em contato com essa coisa extraordinária chamada morte. A morte é morrer para todas as coisas do passado, morrer para seus prazeres. Já alguma vez experimentou morrer para um prazer? Sem discussão, sem persuasão, sem compulsão e sem pressão. Você tem de morrer, inevitavelmente. Mas já experimentou morrer hoje, de uma maneira fácil e feliz, para seus prazeres, suas lembranças, seus rancores, sua ânsia de juntar dinheiro? Tudo o que quer da vida é dinheiro, posição, poder e ser invejado por outros. Você pode morrer para essas coisas. Pode morrer para as coisas que conhece, de maneira fácil, sem discussão e sem explicações. Tenha em mente, por favor, que não está ouvindo umas poucas palavras e ideias, porém realmente entrando em contato com o prazer. O seu prazer sexual, por exemplo. E para ele morrendo. Isso, de qualquer maneira, terá que acontecer, pois você tem de morrer para tudo o que sabe, para o seu corpo, para a sua mente, tudo o que edificou. Mas dirá, é só isso que oferece? Toda a minha vida tem de terminar na morte? Tudo aquilo que fez, os serviços que prestou, os livros que leu, o conhecimento e as experiências que adquiriu, os prazeres, a afeição, a família, tudo termina na morte, que tem à sua frente.
ou morre para tudo isso agora, ou inevitavelmente morrerá quando chegar a hora. Só um homem inteligente que compreende esse processo, só ele é um homem religioso. O homem que põe as vestes do sannyasi, que cria barbas, que vai para o templo e foge da vida, não é um homem religioso. O homem religioso é aquele que morre todos os dias e renasce todos os dias. Sua mente é sempre nova, inocente e vigorosa. Morrer para os seus sofrimentos, morrer para os seus prazeres, morrer para as coisas que abriga secretamente no seu coração. Faça. Dessa maneira verá que não estará desperdiçando a sua vida. Você vai descobrir algo de incrível, algo que nenhum homem jamais viu. Isso não é uma recompensa. Não há recompensa. Ou morre voluntariamente, ou morre inevitavelmente. Tem de morrer todos os dias, naturalmente. Assim como morre a flor para sua beleza e seu esplendor, morrer todos os dias para o seu amor, sua experiência e saber para diariamente renascer com uma mente nova. Necessita de uma mente nova. Do contrário, não conhecerá o amor. Não morrerá. Seu amor é simplesmente memória. E está todo embebido de inveja e ciúme. Tem de morrer todos os dias para tudo que sabe e conhece. Para os seus ódios, para os seus insultos, suas lisonjas. Morre para tudo isso. Verá então que o tempo nada significa. Não há mais amanhã, porém, somente agora. Acima do ontem, do hoje e do amanhã, só agora existe amor. O ente humano que não conhece o amor não pode conhecer a verdade. Se não há amor, pode fazer o que quiser, praticar todos os sacrifícios e votos de celibato e trabalhos sociais e explorações, nada tem valor algum. E não pode amar se não morre todos os dias para sua memória. Porque o amor não pertence à memória. O amor é uma coisa viva. Uma coisa viva é um movimento, e esse movimento não pode ser engaiolado em palavras, nem em pensamentos, nem em uma mente que só busca pelos próprios interesses. Sua mente que compreendeu o tempo, que pôs fim ao sofrimento, que não conhece o medo. Só essa mente sabe o que é a morte. E, portanto, essa mente conhece a vida. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Nessa tarde, desejo conversar com vocês a respeito de um problema bastante complexo. O estado de comunicação não só requer que escutemos com os nossos ouvidos, mas também vejamos com os nossos olhos. E na verdadeira comunicação, não só temos de ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, porém ver e sentir com a mente e o coração. Porque com a mente se vê muito mais, e mais rapidamente do que com os olhos. E a mente ouve com mais presteza e precisão do que o ouvido. E para sentir, temos de ver e ouvir não só com a mente, mas também com o coração. Necessitamos de muita sensibilidade. Desafortunadamente, a maioria de nós perdeu a sensibilidade por obra da educação, da vida moderna, das agitações de todos os dias, da brutalidade e desespero da vida, da rotina, do tédio, da falta de significação de nossa existência. E o escutar e ver exige da mente uma extraordinária precisão e agudeza. Exige alta sensibilidade, não só à palavra, mas também ao sentimento, a beleza de algo verdadeiro que ouvimos.
e exige ainda que a mente seja igualmente sensível ao ouvir-se algo que é falso ou fora do comum. Como pela maior parte, somos tão indiferentes e não temos tempo nem paciência para refletir profundamente, investigar profundamente, preferimos a maneira mais fácil de comunicação, ou seja, ouvir palavras, opiniões, terminologias e contestá-las ou com elas concordar, rejeitar ou aceitar o que ouvimos. É o que em geral fazemos. Mas quando se trata de algo que não só exige que o ouvido preste atenção, mas também que a mente e o coração estejam atentos, torna-se necessária a sensibilidade, a fim de podermos estar em comunhão sobre uma coisa que nos exige toda a atenção. Não vamos falar a respeito de uma certa coisa. A locução a respeito de sempre encerra uma ideia. Fala a respeito de política, de religião, de um dado problema, mas esse a respeito de implica uma formulação de ideias sobre política, sobre um dado problema ou questão. Mas quando estamos em comunicação, em comunhão, não há a respeito de, não há ideias. Nos achamos aqui em comunhão direta, no falar, no ver e no sentir. E nossa mente a escutar muito mais, sem argumentar, sem aceitar e nem rejeitar. Quando se aceita ou rejeita, não há comunhão. Nós temos de estabelecer essa comunhão. E para estabelecê-la, não vamos falar a respeito de alguma coisa, porque a respeito de representa sempre a coisa não essencial. A palavra, a opinião, a crença, o dogma. Há este imenso problema. Precisamos de ser muito sensíveis. Não podemos nos chegar a ele com convicções, opiniões e juízos. Temos de ser sensíveis. Raramente somos sensíveis à beleza, já que esta, para a maioria de nós, nada significa. A beleza não é reação a um certo estímulo. Uma pessoa ouve uma música e lhe vem lágrimas aos olhos e chama isso de belo. Lhe dá o nome de experiência. Isso é estimulado por um incidente externo, uma ocorrência externa. Vê, por exemplo, uma escultura, um pôr do sol, uma bela mulher, ou o sorriso inocente e sadio de uma criança, e sente que isso é belo. É estimulado pelo que vê. A reação a um tal estímulo tanto pode ser agradável como desagradável. Se é agradável, a chamo de bela. Mas há uma beleza não resultante da reação ao estímulo. Essa beleza não é simples percepção de cor, de proporções, estrutura, qualidade, porém algo muito superior e muito mais profundo, e sem nenhuma relação com um passageiro estímulo. É difícil transmitir esse sentimento, essa percepção da beleza, em que a mente, o coração, os nervos e todo o organismo sensorial funcionam em perfeita coordenação. Esse sentimento não é provocado ou produzido por estímulo, porém existe em todo o correr do dia, quando somos sensíveis a tudo. A nossas palavras, nossos gestos, nosso andar, a lama da estrada, a sujidade e desordem de uma casa, a insipidez do escritório, as brutais agonias do homem. O indivíduo encontra-se num estado de atenção e sensibilidade. Essa alta sensibilidade põe em atividade todas as esferas de seu ser, todos os recessos de sua consciência, sua total essência. Só então há a percepção da beleza, não estimulada pelo lago, pela montanha, pela poesia ou pelo movimento de uma ave a voar. Para comungarmos nesse sentimento, se vocês e eu sentimos realmente aquela beleza despida de adornos, e que não é estímulo nem conceito intelectual, porém um estado real,
Para comungarmos nesse sentimento, temos de nos encontrar no mesmo nível, com a mesma intensidade e no mesmo momento. De outro modo, não pode haver comunhão. E essa comunhão é necessária à compreensão do que vamos investigar. Raramente nos achamos em comunhão. Você pode segurar a mão de sua esposa, de seu amigo, de seu filho, e não está em comunhão com eles, porém apenas em contato físico. A comunhão implica a não existência de separação. Não me refiro à separação física, porém, muito mais do que isso. A separação mental ou emocional existente em cada um de nós, pois cada um está a se esforçar por se impor aos outros, preencher-se, ser importante, se tornar famoso. Nesse estado de ambição e competição, não há comunhão. Poderá haver comunicação no nível físico, mas a comunhão é uma coisa muito mais profunda, muito mais intensa. Nela, tanto o que fala como o ouvinte se acham em contato com algo que é real, e não uma coisa imaginada, dialética ou racionalmente deduzida. Ambas as partes veem a mesma coisa no mesmo momento e com a mesma intensidade. Se estabelece, então, um extraordinário estado de relação entre o ouvinte e aquele que fala. Isso acontece, muito raramente, na vida da maioria de nós. O estado de comunhão faz parte do assunto que vamos tratar. A maioria de nós se acha sob o peso da tradição, não tradição boa ou tradição má, porém tradição, pura e simples. A palavra tradição significa transmissão de geração a geração. É a transmissão, desde tempos imemoriais, de pai a filho, sucessivamente, de certas convenções, ideias e conceitos. Essa tradição condiciona a mente. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Nessa tarde, trate apenas de escutar, sem argumentar e sem discutir comigo. Importa escutar. Escutar realmente com seus ouvidos, em vez de se limitar a escutar suas próprias opiniões, experiências e ideias. Deve escutar este que te fala, pois foi para isso que veio até aqui, é óbvio. E o que estamos dizendo não é nada de irracional, de insano ou insensato, pois estamos apenas expondo os fatos. Se escuta um fato, se o escuta realmente com seus ouvidos, verá que esse fato produz um impacto na mente condicionada. Esse impacto é necessário. Produz o necessário efeito se o deixar atuar. Mas se começar a argumentar dizendo devemos conservar certas tradições, não são elas necessárias? Do contrário, seríamos isto e aquele outro. Esse argumentar com você mesmo e com o orador te impede o escutar e, portanto, o encontro com o fato. Seu encontro com o fato terá um efeito extraordinário se escutar realmente. Sabemos o que é tradição, o costume, o hábito que nos moldaram a mente. Isso é um fato. Essa tradição estabeleceu certos métodos, certos processos especiais e nos manda meditar de acordo com eles. Esses sistemas ou métodos foram estabelecidos ou estão sendo estabelecidos por pessoas que pensam saber meditar e coordenados e querem que os indivíduos os pratiquem a fim de alcançar algo a que chamam paz, Deus, verdade, bem-aventurança e etc. Assim, por meio da tradição, pessoas religiosas estabeleceram necessariamente estático. Se tem um método, ele te levará a um certo ponto. Esse certo ponto
tem de ser necessariamente estático. Não pode estar em movimento. Não pode ser uma coisa viva, dinâmica. Um movimento, ele é estático. Te dizem que se fizer certas coisas especiais, organizadas, terá paz. Essa paz é uma ideia que se torna estática. A paz nunca é estática. É uma coisa viva. Só vem quando se compreende toda a luta do homem. Não uma dada luta em particular, porém a totalidade da existência do homem. Seu trabalho, seus sentimentos, suas ambições, seus apetites sexuais, seu espírito de competição, seus desesperos e preenchimentos, e todo o seu vasto e complexo sistema de fugas. Se tudo isso compreender, dessa compreensão nascerá a paz. Mas se seguir um método, um sistema que te promete ou garante a paz, essa paz será então uma mera ideia, um conceito estático sem nenhuma realidade. É isso que está fazendo. Deseja paz de espírito, o que quer que isso signifique, e pratica dia a dia um método que adotou. Mas continuará a ser colérico, a ser ambicioso, ávido, a tratar rudemente o seu criado, se o tem, é claro, e a competir. Portanto, divide a vida. Pratica um certo método que chama meditação a fim de ter paz, e seu modo de viver destrói justamente isso que está buscando, a paz. Eis o que implica a prática de um método. E também, todo método ou sistema supõe autoridade. Você sabe e eu não sei. Você se realiza, o que quer que isso signifique, e vai mostrar o que devo fazer para alcançar o mesmo resultado. Foi assim que se formou e firmou a entidade chamada Guru. A autoridade, o iluminado, o homem que se realizou, o homem que sabe, e a entidade que não sabe, você, e deseja aquilo, o que quer que signifique aquilo. O guru te parece um homem perfeitamente feliz, tranquilo, distinto dos demais, e tanto fala ele acerca de autorrealização que você é levado a dizer: como deve ser bom esse estado. Você quer então alcançá-lo, começa a praticar o método do guru e esse se torna a sua autoridade. Portanto, o método, a prática, supõe a autoridade. Aqui também estamos tratando de fatos. Não estou tentando te descrever uma coisa que não existe. Portanto, escute o que estou dizendo, a fim de receber um impacto e não uma reação de concordância ou de discordância. O que acontece no seguir uma autoridade? Você ainda não compreendeu? Ainda não compreendeu sua vida, seu comportamento? Não sabe se tem afeição, amor, compaixão? Não explorou ainda a sua extraordinária natureza? Tudo isso rejeita para seguir a outro. E seguindo adquire uma nova forma de medo. O medo de errar, de não observar corretamente os preceitos e princípios de tais pessoas. Veja, pois, que a prática de um método supõe autoridade, supõe também um processo mecânico. Não está, então, a examinar, a observar, a explorar uma coisa viva, porém a funcionar como uma mera máquina. Um homem vai para o escritório todos os dias e lá executa certos trabalhos. Isso se torna um hábito, e esse hábito se consolida. O mesmo acontece quando praticamos um sistema por meio do qual esperamos alcançar a paz. Estamos meramente formando e consolidando um hábito. Portanto, a mente se torna embotada, insensível e mecânica. É isso o que implica a prática de um método. Autoridade,
o cultivo mecânico de um hábito, com o qual se recalca e foge de você mesmo. Veja esse fato. Quando o perceber, ao receber o seu impacto, sua mente já não terá interesse em praticar métodos, em adquirir hábitos, em seguir qualquer autoridade que seja, autoridade espiritual. O que então te interessará será a pesquisa, a investigação e a compreensão. Já não se dará importância à obtenção de um certo resultado, porém tão só à totalidade da existência, e não a uma parte dela. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Para a maioria de nós, meditação significa oração, a repetição interminável de certas palavras, ou assumir uma certa postura, ou respirar de uma certa maneira. Compreende o que está então fazendo? Está dando importância a um ato externo. Sentar-se bem ereto, isso é bastante fácil. Por que se sentar ereto? Porque o sangue flui com mais facilidade ao cérebro. Só isso. E quando respira profundamente, o sangue recebe mais oxigênio. Isso nada tem de misterioso. Com esses atos externos, inicia-se a meditação. Sentar-se sossegadamente num aposento e praticar todos os mais gestos externos que bem conhece. Mas nisso não há absolutamente compreensão interior. É tudo de origem exterior. A meditação, portanto, não é uma prática. Não é seguir um sistema. Todo sistema implica autoridade. A meditação, portanto, não se origina de nenhuma autoridade. Tampouco é ela oração coletiva ou individual, pois oração implica súplica e rogo. Porque se sente desditoso, pede socorro a uma certa entidade. Reduz sua vida a um caos terrível e aflitivo. Edifica essa estrutura social, esse ambiente que está destruindo os seres humanos. É então responsável por sua avidez, por suas atividades, por sua ambição. Esses fatores criaram a sociedade em que se veem todo enredados os entes humanos. É responsável e, portanto, é inútil pedir socorro a quem quer que seja. Esse pedido de socorro é uma fuga. Fazem-se preces pela paz na Europa, na América, nesse país, em toda parte, menos na Rússia comunista, pois lá não se reza. Para ter paz, deve viver pacificamente, quer dizer, sem ambição, sem competição, sem nacionalismo, sem divisões de classe, nem as desprezíveis divisões de raça, de país, de língua. Para viver pacificamente, deve estar em paz com você. E se não pode estar em paz com você mesmo, é inútil rezar pela paz, pois tudo o que faz gera desordem e conflito. A meditação, pois, não é oração, não é repetição de palavras. Uma das coisas mais extraordinárias são as ideias fantásticas que a palavra mantra sugere às pessoas. Pronuncia uma palavra, não importa qual seja, ou uma série de palavras, lhes dando um especial significado e fica a repeti-las. O que acontece ao repetir vezes sobre vezes uma série de palavras em inglês, em sânscrito, em latim ou numa outra língua qualquer? Sua mente se torna gradualmente quieta, gradualmente embotada, e pensa então ter posto, afinal, a sua mente em silêncio. A meditação, pois, não é oração, não é repetição de palavras, não é a prática de um determinado método ou sistema,
sob a égide de uma certa autoridade. Se prestar atenção a esse fato, nunca mais recorrerá a essas coisas, pois se tornará então completamente responsável perante você mesmo. Portanto, não terá guru e não dependerá de ninguém, nem deste orador. Responderá então por tudo o que fizer. Eis porque deve ter abundante autoconhecimento, se enriquecer do conhecimento de você mesmo, pois esta é a única base de onde pode partir. E para a maioria de nós, é tão difícil esse autoconhecimento que preferimos tomar uma pílula esperando que tudo correrá bem e que obteremos algo em troca de nada. E assim é que pratica e executa tantas coisas sem nenhuma significação, porque não sabe se observar. Tem, pois, de se conhecer, não o eu superior, o Atman, o Deus. Tudo isso são teorias e absurdos inventados por certas pessoas. Não são fatos. Repete pura e simplesmente por mera tradição. Portanto, para achar Deus, deve se limitar da autoridade da tradição. Conhecer a si mesmo é estar vigilante. Não dê nenhum sentido místico às palavras estar vigilante. É simplesmente estar cônscio daqueles corvos, do barulho que estão fazendo. Escute, por favor. Está cônscio da luz que clareia o céu, cônscio do tronco escuro da mangueira, cônscio da palmeira, cônscio do seu vizinho de cadeira, de sua cor, de seus trajes, cônscio simplesmente, sem condenar, sem comparar, sem dizer que aquilo é bom e aquilo é mal, sem explicar, sem justificar, simplesmente cônscio. A maioria das pessoas não percebe sequer as coisas exteriores. De certo, passam todos os dias, de ônibus ou em seu carro, por casas, árvores, ruas. Entretanto, nunca observam aquelas árvores. Nunca se tornaram cônscios delas, dos contornos das casas, do número de andares de um edifício de apartamentos. Nunca está cônscio da árvore, da flor, da criança que passa. Se mantém vigilante exteriormente, dizendo: não pense em fazê-lo, faça-o realmente agora. Isso é, estar cônscio das árvores, da palmeira, do céu, escutar o crocitar dos corvos, veja a luz que banha a folha, a cor do virá com tremenda energia. Identicamente, se está cônscio sem escolha, todo o campo da consciência começa a se revelar e tem de seguir o que se vai revelando. Isso só te tornará difícil em extremo. Isso é, seguir o movimento de cada pensamento, de cada sentimento, de cada desejo secreto. Difícil porque resiste. Porque diz: ah, aquilo é feio, isso é bom, aquilo é mal, ah, isso aqui eu vou guardar. Ah, não, esse outro aqui eu não vou guardar. Comece, pois, com o exterior e passe ao interior. Verá então, ao passar ao interior, que o interior e o exterior não são duas coisas diferentes. Que o percebimento exterior não difere do percebimento interior. Que ambos são a mesma coisa. Perceberá também que está vivendo no passado e que não há um único momento em que esteja vivendo realmente. O momento real, o momento presente. Você vive no passado. As coisas que sentiu, que foi, talentoso, bom, mal, lembranças e memória. Tem, pois, de compreender a memória e não rejeitá-la, recalcá-la e evitá-la. Um homem que fez voto de celibato procura conservar a lembrança desse voto. Mas se algum dia ele se esquece, se sente pecador.
esse sentimento de pecado, de culpa, lhe sufoca a vida. Se começar, pois, a observar tudo o que te cerca, você se tornará altamente sensível. Portanto, se escutar e perceber não só o mundo externo, os sinais externos, mas também a mente interior, que olha e sente, verá que nesse percebimento sem escolha não há esforço algum. E muito importa compreender isso.